Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, eu faço parte do time de marketing de produto da Mereu e também apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é o nosso cofundador. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? É muito bom. Tô meio rouco aqui, muitos episódios essa semana. Mas é um prazer estar aqui com você na 4ª temporada e para falar de um assunto do futuro. Pois né? Como que a gente vai caminhar para esse novo mundo do trabalho. Exato, a gente vai falar muito sobre o mundo do trabalho no futuro, carreiras mudando e como Gig Economy e Open Talent têm modificado esse futuro. E para falar sobre isso junto com a gente hoje, a gente convidou o CEO da Open Town, que é o Christopher Antoia. Tudo bom, Christopher? Tudo bom, obrigado aí pelo convite e para falar desse assunto aí que eu gosto bastante, né? Eu vim dos computadores, né? Eu era um programador, mas agora eu achei o lugar, eu gosto de falar de pessoas agora. Ô, Christopher, então, para quem ainda não te conhece, ou para quem já te conhece também, conta um pouquinho quem é você, o que você faz, qual foi a sua carreira, a sua trilha até chegar aqui. Vamos lá, por que pareça, eu fui um programador, eu aprendi a falar, eu costumo sempre começar me apresentando como uma pessoa que tem carteira de trabalho em branco, né? Eu criei minha primeira empresa em 98, por um acidente deu certo, né? Isso é bem improvável. Depois segui consultoria e em 2017 eu fui um dos primeiros CTOs as a Service aqui no Brasil. Eu escalei bastante nessa área, foi onde realmente eu acabei construindo mais meu networking, etc. Depois fui para Venture Capital, conselho consultivo, que na época não era uma bagunça, né? Mas aí vai seguindo. E recentemente eu tenho me dedicado à minha comunidade de Value Economy, de Open Talent. Então a gente tem a Open Town, que é um ecossistema de Open Talent, tem mais de 1.500 membros, tem também uma área de educação e tem também um hub de negócios, né? E aí talvez esse seja o motivo de eu estar aqui hoje. Com certeza. Bom, então vamos começar nosso papo. Eu queria introduzir aqui que na nossa visão aqui, tanto de Mereu quanto que a gente vem preparando de assunto, a gente entende que as carreiras elas mudam muito ao longo do tempo, os modos de trabalho, os novos trabalhos, o jeito como a gente trabalha, os locais de trabalho, sim, eles vão se modificando ao longo do tempo. E aí eu queria saber de você como que a gente vê o conceito de Open Talent, o que é, né, e como é que ele está colaborando com essa, talvez, próximo passo. Você falou que foi o primeiro ali em 2017, sim, dessa evolução de carreira. Então, o que acontece muito, né? O modelo de trabalho full-time que a gente conhece hoje, ele foi criado no século XIX. Né? Inclusive, eu gosto sempre de citar a revolta de Haymarket. Né? Então, você acredita que 12 pessoas morreram para conseguirem instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Né? E de lá para cá, nada mudou. E na época, você ainda tinha aquela questão, né? Que se você fosse analisar as pessoas, né, na pós-revolução industrial, elas eram basicamente extensões de máquina. Né? Então, basicamente, a máquina precisava operar, precisava ter um sujeito lá trabalhando. Então, você pensava, o sujeito vai dormir 8 horas, vai trabalhar 8 horas, vai viver as outras 8. Né? Só que isso daí vai mudando, vai avançando, aí você acrescenta trânsito. Né? Quer dizer, o cara já... Desse tempo aí que ele trabalharia, ainda tem mais 2, 3 horas de trânsito, dependendo de onde o sujeito mora, né? Só que aí o que acontece, né? Se a gente for pegar anos 2000, 2010 para frente, você começa a ter um salto de produtividade das pessoas. Né? Então, as pessoas elas deixaram de ser extensões das máquinas. As máquinas, não só as máquinas, mas também os processos, começaram a aumentar a capacidade de geração de valor dessas pessoas. Só que aí você chegou num impasse, né? Porque ou você tem profissionais que ficam extremamente caros e eles vão ser absorvidos somente por um grupo pequeno de grandes empresas, né? Ou você tem do outro lado a precarização do trabalho, porque você tem um aumento de suposta produtividade, só que isso não reflete em aumento salarial, aí começa toda a bagunça, né? E aí o que acontece? A gente teve então uma mudança de capacidade de geração de valor, mas você não teve uma mudança nos regimes.
Sim. Certo? E muito por quê, né? Porque você sempre tinha aquela relação 1 para 1. Então eu vou entrar numa empresa, eu vou fazer carreira aqui, carreira lá. Só que as coisas ficam muito mais dinâmicas. Antigamente você tinha aquela questão do sujeito que entrava de office boy na empresa, saía aposentado, virava CEO. Fazia a carreira da vida toda lá, né? Exatamente. E hoje você tem isso um pouco mais dinâmico, até porque a facilidade de se construir um negócio hoje é muito mais simples, né? Então você não precisa de um prédio, não precisa de uma indústria. Você está lá, você abre um CNPJ com R$200, monta lá a sua empresa, que pode ter um escritório ou não, então as coisas são muito mais dinâmicas. E aí a gente chega nesse ponto, né? Será que os formatos de trabalho acompanharam essa evolução? Sim. Eu até tenho um outro ponto, né? Que você vai falando, a gente vai conectando, né? No passado você estava medindo as horas que a pessoa estava ali dando conta daquele equipamento, né? Talvez hoje a gente quer medir o resultado que ele gera, mas não as horas necessariamente. Sim. E isso não mudou, né? Esse regime não mudou. A gente está exigindo do colaborador uma coisa, mas o regime de como eu pago ele ainda é nas horas e não no resultado que ele gera. Exato. E aí você tem uma incompatibilidade, né? Até porque eu sempre gosto de citar a lei de Parkinson. Né? Então, logicamente, a lei de Parkinson, quem é de RH todo mundo conhece, mas para quem não basicamente ele diz o quê? Que o trabalho ele se expande até o limite do tempo e até ultrapassa o tempo que foi definido. É engraçado que muita gente repete Parkinson, mas não analisa Parkinson. Então, qual que é a origem desse comportamento? Isso não é só psicológico. Sim. Existe uma questão muito interessante que eu falo que é o sistema imunológico trabalhista. Né? Então, ele tem duas formas. Então, o sujeito que ele recebe de forma variável por hora, o que ele vai tentar fazer? Injetar o máximo de horas possível. Né? Tanto que um complemento dessa situação do Parkinson é quanto mais tempo aquela tarefa leva, mais importante ela parece. Mas olha que perigoso isso daí. Então, assim, o cara que está vendendo horas, ele vai olhar e fala, olha, isso aqui vai levar 100 horas, meu amigo. Aí você vai lá e paga o sujeito. Aí o negócio ficou pronto em 30, não, deixa eu dar uma expandida, senão o cara vai achar que eu dei um golpe nele. Na outra ponta, o que acontece? Você contratou o sujeito lá full time 160 horas por mês. Qual que é a reação normal da empresa? E é natural, porque não são pessoas, é o sistema. O sistema vai tentar espremer o cara até não poder mais, cara. Por quê? Eu pago 10 mil para esse cara, não dá para eu colocar mais uma tarefa? E aí começam as distorções. Você percebe que, inclusive, isso acontece muito na camada executiva. Eu vou contratar um executivo 40, 50 mil reais. A princípio, a função dele é estratégica. Aí ele fez o que ele tinha que fazer, está lá sem fazer nada. Vai em gerência. Você começa a arrumar trabalho. E Parkinson também descreve isso. Que, funcionários de uma burocracia criam trabalho um para o outro. O problema é que isso gera um desperdício em escala. E hoje nós estamos numa situação financeira que não há margem para desperdício. Então, se a gente pegasse aí anos atrás, você tinha excesso de capital, tudo era feito para ser bagunçado mesmo e assim funcionava. Sim. Só que a sociedade, o que acontece? Vamos dizer, a exigência de remuneração das pessoas aumenta, só que a entrada de dinheiro nas empresas não aumenta na mesma proporção. E aí, você só tem duas alternativas. Ou você atinge um nível de eficiência muito alto ou você quebra. E a gente está vendo as duas coisas acontecerem. Exatamente. Eu vou aproveitar que acho que você entrou num assunto legal e talvez a gente dê um step back e alguns conceitos. Como que o conceito Open Talent se conecta a outro conceito Gig Economy e ao velho economy que você falou. Sim. E se isso também conecta com o conceito do Talent as a Service, né? Como que esses conceitos se conectam e depois dessa introdução aí que você... Isso, depois do Parkinson. Que uma coisa é igual a outra, às vezes fica tudo ali numa mesma sopa, mas parece que não, né? E o pessoal costuma misturar porque, assim, são conceitos novos, né? A gente está desde o século XIX trabalhando no mesmo formato, então se a gente for pegar... historicamente, faz pouco tempo que a gente teve contato com esses modelos mais flexíveis. Mas vamos lá, são coisas diferentes. Tá? Então vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala de Talent as a Service,
O Talent as a Service, na verdade, é qualquer tipo de talento, né? Quando a pessoa vende o seu talento como um serviço. Isso não é novidade. Então, desde o Tião, o cara que é o chaveiro, fiquei preso para fora, o cara vai lá, isso é um Talent as a Service. O freelance é um Talent as a Service. E aí, o que acontece? Muda o quê? A escala e o valor agregado. E aí, qual que foi, assim... o primeiro sistema escalável de Talent as a Service foi a Gig Economy. A Gig Economy ela remonta lá comecinho dos anos 2000 e ele foi popularizado pelo Uber. Então o que é a Gig Economy? É quando eu pego um talento, um serviço e eu intermedio ele, eu garanto um certo fluxo de negócios para aquela pessoa, que essa é a diferença. Por exemplo, quando a gente pega um freelancer solto, o cara faz site. O cara faz site, ele vive de indicação, é um bico. Né? Então o cara faz um negocinho aqui, põe um anúncio, mas ele não tem previsibilidade. Então aí surge o quê? Os marketplaces. O que o marketplace faz? Ele adquire clientes e ele cobra uma comissão desse cara que não consegue prospectar. Então isso é a Gig Economy. Aí, o que acontece? Só que em todos esses modelos, né, que são baseados em Talent as a Service, nós temos o quê? A troca do talento por moeda. Aí a gente entra na Value Economy. Tá? O que a Value Economy muda? Então, são dois aspectos fundamentais. Então, o primeiro ponto, você não vende mais hora na Value Economy. Você troca isso por geração de valor. Então, o indicador de remuneração é a geração de valor. Segundo ponto, você também passa a compreender outras formas de remuneração baseadas no talento. Mas como é que é isso? Então, exemplo. Quando você está vendendo hora, não digo nem vender hora, você vendeu o seu talento. Por mais que você venda sem um contrato de horas, o que você está fazendo? Trocando esforço por dinheiro. Sim. Certo? Então você ainda tem a sua atuação. Quer dizer que se você quiser tirar um sabático, acabou os seus contratos. Então, por mais que o cara chegue hoje, você pega um cara top de linha da OpenTal, fatura em torno de 2 milhões anos. Só que se ele parar de trabalhar, vai para zero. Tá? Então, qual que é o ponto que a gente traz na Value Economy? Você tem uma parte do seu tempo, do seu esforço, que é dedicado à sua subsistência. Então, sei lá, você vai precisar de 35, 50, 60 mil por mês para manter um certo padrão de vida, legal. O resto, você tem que investir em ativos. O que significa investir em ativos? É você investir, por exemplo, em equity. Então, toda vez que você constrói um ativo, e isso é muito legal no Value Economy, que é o seguinte, antigamente, como é que você construía ativo? Você tinha que construir uma empresa, era um puta de um trabalho, ou você tinha que pegar dinheiro e ir lá na Bolsa de Valores, comprar ação de startup. Só que quando você vai para o modelo hoje, que as coisas são muito mais dinâmicas, você pode ter participação em vários empreendimentos sem que necessariamente você precise estar lá. Exatamente. Então você faz uma contribuição aqui, você recebeu equity, mas não é só isso. Creator Economy, né? Então isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos produzindo conteúdo, isso tem valor, né? Escrever um livro, né? Isso não parece muito moderno, mas é isso, são royalties que você recebe. E tem também uma coisa que muita gente negligencia, que é o investimento em si próprio. Então, investimento em networking. Então, o cara chama, por que o cara paga 50 mil para fazer parte de um grupo de networking? É porque aquilo vai virar 2 milhões depois. Lógico, para quem sabe usar. Sim. Quando você investe tempo, por exemplo, no seu LinkedIn, né, vindo a podcasts, por exemplo, isso não é uma perda de tempo. Você está investindo na sua imagem, na sua autoridade. Então, todos esses ativos, eles vão somar para você, a ponto que você vai chegar no momento que você não depende mais do seu esforço para ganhar dinheiro, só que não pelos métodos antigos, que você tinha que primeiro ganhar o dinheiro, depois você pega o dinheiro, vai na bolsa, perde tudo na bolsa, né? e fica nesse ciclo infinito, né? Sim, me soa aí, você pode até me corrigir, que parece que é uma flexibilidade que a gente acaba ganhando em como que a gente vai fazer essa gestão do que a gente está dando em troca do nosso tempo, seja o nosso esforço ou do nosso talento, né? Exatamente. O impacto, né? Exato. O impacto que você gera é como você remunera isso. Exatamente. Exatamente. E hoje é o mais importante, né? E você percebe que, lógico, se a gente fosse voltar aí 50 anos atrás, seria muito difícil você medir isso. Porque tudo. Eu falo que antigamente a comunicação era em série. Então, para eu falar com ele, eu tinha que falar com você fala com ele. Eu não podia chegar e falar com ele direto. Mas hoje, gente,
Cara, a tecnologia que tem hoje, das mais básicas hoje, elas permitem a comunicação paralela, horizontal. Horizontal, o pessoal fala, pô, gestão horizontal não significa anarquia, significa transparência, visibilidade. Então, coisas que antes levavam muito tempo, hoje acontecem muito rápido, só que as pessoas ainda estão com aquele sistema operacional de 50 anos atrás. É igual você pegar Você pega hoje, eu me sinto assim, as pessoas rodando Windows 3.11, assim. Nossa, tinha tanta coisa que podia ser feito, né? Nós estamos numa transição, né? Algumas coisas muito avançadas e outras ainda muito antigas, e aí que gera alguns conflitos, né? Nós estamos nesse momento, talvez, da transição, né? De igualar. Parece que alguns espaços eles conseguem já absorver, talvez, sei lá, um Talent as a Service e outros ainda não. Sim. Como é que você olha esse tipo de movimento também? É benéfico para as organizações? Como é que toda organização pode olhar para isso já? Como é que vê isso? Hoje, o que a gente coloca hoje como pré-requisito para uma empresa adotar o Talent as a Service, independente do modelo? Pode ser no Gig, pode ser no Value, que é mais moderno, mas o ponto principal é a governança. Tá? Então, o que acontece? Principalmente no Brasil, você se habituou a gerir empresa de qualquer jeito. Né? Isso não é restrito só à empresa familiar. Né? A gente sempre está habituado a falar, não, empresa familiar é bagunçado. Tal. Só que assim, o que acontece? A governança é uma coisa que precisa existir em qualquer tamanho de empresa. Inclusive, quando você trabalha sozinho, isso não te isenta dos conceitos de governança. Então, quando você tem isso muito bem estruturado, o que você consegue fazer? Você consegue usar melhor os recursos humanos. Então, eu gosto muito de falar sobre a questão do café. Foi até que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar. Sim. Então, o que acontece? Antigamente, né, você comprava por hora e quando você não tinha dinheiro, o que você fazia? Você comprava café ruim, né? Aquele café lá que é carvão, né? Carvão moído. E aí, o que acontecia? O café bom, né, que vinha naquela mesma quantidade, todo mundo quer aquele café bom, mas não tem dinheiro para comprar. O cara não vai pagar 50, 60 reais num pacote de café. E às vezes para tomar uma pessoa só, né, você desperdiça meia garrafa de café e vai embora. E aí, o que é essa questão do Open Talent no jeito que todo mundo entende? É o café em cápsula. Então, o café em cápsula, você simplesmente compra lá a caixinha de cápsula, toma a xícara e aquilo é suficiente. Isso foi muito importante, por quê? Por que uma empresa quebra? Ela quebra porque ela tem deficiências, principalmente estratégicas. Né? Sempre eu falo, cara, quando uma empresa quebra, é sempre culpa de um C-level. Não é culpa do júnior, não é culpa do gerente, é culpa da diretoria. E o que acontece? Se uma empresa tem uma diretoria ruim, aí ela vai dar problema. E aí, qual que era o problema? Só empresas muito grandes tinham acesso a bons executivos. Quando a gente pega e muda esse paradigma, hoje qualquer empresa minimamente estruturada, ela tem condições de contratar um cara muito bom. E esse cara muito bom, ele propicia crescimento de ponta a ponta. Até o Juninho lá da ponta se beneficia com um negócio desse. Sim. E aí você falou da governança, até hoje os conselhos, né, eles já estão também com esse conceito, né? Conselhos consultivos, você vê startups, empresas menores usando esses conceitos também, né? Sim. Então, nessa pegada também do Talent as a Service, você imagina? Porque o conselho hoje, inclusive eu sempre falo que o conselho, ele foi, acho que a primeira modalidade de Open Talent mais avançada, né, que se teve, né? E é muito comum, né? Então você tem um executivo, um empresário aí que tem uma boa história, então ele leva esse conhecimento justamente para propiciar o crescimento da camada executiva de quem contratou, né? Então, assim, o conselho hoje, eu digo que é o modelo mais validado que existe. Perfeito. Tá? Logicamente, não é toda empresa que pode ter um conselho, porque eu tenho visto alguns excessos. Então, eu vejo empresa hoje tem mais conselheiro do que funcionário. Aí é uma distorção, justamente porque, como é um assunto que está em crescimento, todo mundo acha que é uma festa, né? Então, vamos lá. Tem também aquela pataquada lá de encher de conselheiro pro bono que não tem compromisso com nada. Então, assim, tem que ser uma coisa séria.
Para que serve o conselho? O conselho serve para elevar o nível da diretoria. Só que se falta diretoria, o que você tem que trazer antes de ter um conselho? Você tem que trazer um C-Level as a service que seja, porque você não vai ter grana para pagar. Aquela história, você vai pagar 40, 50 mil em uma pessoa, com esse dinheiro você monta a diretoria inteira. Sem dar... E outra, também não adianta você colocar a diretoria se você também não investe no operacional. Então, o que a gente tem aí? Uma flexibilidade de investimento. Então, o dinheiro que você pagaria uma pessoa, você monta o time inteiro. Sim. E tem um escalonamento para isso. Perfeito. Não é de qualquer jeito. Né? O Toya, né? Ia chamar de Christopher. Vamos preferir. Aí o pessoal acha até mais moderno, né? Ô, Toya, mas você até começou a falar, mas a gente gosta até de dar um destaque para algumas dicas práticas ou para ficar bem visual, assim, de alguns conceitos. Igual você deu os exemplos dos conceitos para o pessoal que está nos acompanhando. Se a gente for falar de implementar a implementação de um Talent as a Service ou Open Talent nas empresas, acho que alguns benefícios você falou, mas se você puder resumir, quais são os principais benefícios, mas também, acho que a pergunta, e os riscos? Sim. Serve, né? Essa modalidade serve para todo mundo ou não? Nessa situação, talvez aqui tem que avaliar. Que avaliaria? Vamos lá. Tem um momento ideal para você ter um Talent as a Service. Vamos falar primeiro da camada executiva, que é uma das mais importantes. Né? Então, primeiro ponto. Quando é que você traz um C-Level as a Service na sua empresa? Quando você tem a necessidade de uma pessoa que se responsabilize, né, pelas entregas daquela vertical específica. Porque no começo de uma empresa, o que acontece? Né? Todo mundo aqui, né, empreendedor, sabe que no começo só tem o CEO e o COO e os dois têm que fazer tudo. Só que chega uma hora que isso fica pesado demais. Então o que acontece? Normalmente, se fosse na modalidade antiga, o CEO ia lá e terceirizava o negócio. Só que quando você terceiriza, a responsabilidade executiva permanece na cabeça do CEO. Chega uma hora que isso estoura. E aí o que acontece? A pessoa não está vendo, ela não está acompanhando. Sim. E é aí que dá o problema. Não tem essa, a fábrica de software me enrolou. Não te enrolou, você que não acompanhou. A agência não entrega resultado. Não é que não entrega resultado, a agência é tático operacional. Quer dizer, faltou alguém lá, né, para acompanhar. Então, nesse momento, o que acontece? A partir do momento que existe algo a se responsabilizar, você traz um profissional. Só que você tem que entender o seguinte, quando você traz um C-Level as a Service, esse C-Level é estratégico. Então, ele não vai executar as coisas. Aí a pessoa fala, mas eu quero a coisa mais ridícula que existe é o C-Level hands-on. O que é o C-Level hands-on? No resumo, você pega um cara caro pra caramba e coloca para fazer algo barato. A mesma coisa que você pegar uma Ferrari e colocar uma escada em cima. E detalhe, a Ferrari vai ser pior do que o Fiat Uno, né? Porque o Fiat Uno ainda é mais altinho. Se você for entrar na periferia de Ferrari, você acabou o assoalho dela, né? Então, o que acontece? Por isso que eu falo de novo da governança. Então, é muito comum um CEO que não tem nenhuma noção de governança. Aí ele faz essas barbaridades e depois não sabe. Meu Deus, o mercado brasileiro é difícil. Não é difícil, é você que é burro. Isso aí é um problema anterior, né? Então não tem essa. A mesma dificuldade que você tem, o seu concorrente tem também. Sim. Então não tem essa. Então, primeiro é isso. Então, quando você traz um C-Level as a Service? Quando você tem a necessidade de delegar a responsabilidade para alguém. E antes disso, o que você faz? Eu sou um CEO e eu não tenho, por exemplo, noção de tecnologia. Você pode contratar um mentor, uma mentoria. Alguém que vai lá, ele vai te dar as respostas, ele vai te acompanhar. Isso também é Open Talent. O mentor também é Open Talent. E aí você tem as outras camadas também. Então, a camada tática. Então, por exemplo, você não tem ainda, você internalizou a empresa, você internalizou um departamento. Só que você não tem tantas pessoas para gerenciar, mas já tem gente para gerenciar. Então, o que você faz? Você pode trazer também gerente part-time, as a service. A única parte que eu não recomendo que seja fracional é no operacional. O operacional é força de trabalho. Então, lá realmente você precisa, né, ter gente lá operando, exceto quando a gente vai para áreas extremamente especializadas. Os especialistas. Exato, um especialista. Um exemplo, né? Vamos falar em tecnologia. Você tem o DevOps. Cara, se você tem um time com 3, 4 pessoas, você não precisa ter um DevOps caríssimo para meia dúzia de intervenções. Então, esse cara que é o especialista, você contrata
as a service. Então, quando você faz essa configuração, o que é muito legal? Você tem todas as camadas perfeitamente implementadas, só que o gasto global é muito eficiente, né? E aí cabe a esse C-Level as a Service determinar o que terceiriza, o que internaliza, aí você delega para essa pessoa. Legal. Muito bom. Queria puxar aqui um pouco, acho que para finalizar essa primeira parte da nossa conversa, a questão das organizações autônomas que são descentralizadas e como que o Open Talent está se relacionando com isso. Como é que você vê isso? Consegue trazer uma visão para a gente disso? Sim, inclusive é assim que funciona a OpenTal. O que acontece, né? E aí tem uma mudança de paradigma da Gig Economy para Value Economy. Né? Que, inclusive, na hora que eu apresentei, eu deixei passar o mais importante, que é justamente isso que eu vou falar agora. Então, assim, quando você estava na Gig Economy ou no mercado antigo, você percebe que o indivíduo ele não tem valor por si só. As pessoas são vendidas por especificação. Por isso que você vê que eu sou o João. Quando ele se apresenta, ele não fala dos feitos dele, ele fala o quê? Dos certificados. Ele fala das empresas que ele passou, ou seja, quer dizer, o João em si não vale nada, vale onde ele passou, tá? Isso é natural, porque na Gig Economy você é comprado por especificação. Então eu não preciso do João ou da Maria, eu preciso de um CTO assim, assado. Tanto faz se vai vir um ou vai vir outro. Quando você vai para a Value Economy, o indivíduo passa a ter valor. Aí já não é mais se ele passou por aqui e por ali, a nuance, né? Então, o que ele conhece, o que ele propicia. O que você já fez, né? Exatamente. Então, quando o indivíduo passa a ser o protagonista, você também tem que ter uma mudança nas associações. Então, a Gig Economy que tinha ainda tem, né? Hoje ainda é predominante, né? Você tem um intermediador aqui, esse intermediador é o barramento de contratação. Tá? Sim. Quando você vai na Value Economy, você tem o quê? As organizações descentralizadas autônomas. Então você imagina o seguinte, né? Como é o caso da OpenTal. Hoje são 200 membros que pertencem a chama de Trusted Community, né? E o que essas pessoas fazem? Embora elas sejam independentes, elas atuam como se nós fôssemos uma organização só. Então existe um padrão. Então, assim, você é um CTO, tá? Eu falo muito CTO porque o meu passado foi esse, mas tem CMO, tem COO lá dentro. CHRO. Tem tudo. CHRO acho que tá quase pau a pau com tecnologia lá. E, então o que acontece muito lá? As verticais elas se ajudam, elas criam padrões, elas colaboram entre si. Então quando você traz uma pessoa da OpenTal, por exemplo, é como se você estivesse trazendo a rede inteira. Então você sai daquela questão do Gig, porque o Gig era assim, todo mundo faz parte de um banco de dados. Então eu, você e você, nós temos o mesmo banco de dados, nós nunca interagimos, nós nunca vamos interagir, provavelmente somos concorrentes. Quando a gente vai para o modelo DAO, não, todo mundo está trabalhando para implementar e crescer o modelo. Tanto que, o que é uma coisa muito interessante que a gente tem dentro da nossa rede? Todo mundo lá é gerador de negócio. Sim. Porque se eu estou dentro de uma empresa como um board member, aí tem uma demanda de um CHRO. Pô, eu vou na minha rede, eu tenho essa questão. Quem que pode me ajudar? E aí começa. Tanto que a gente usa lá um termo, né? Virou um termo padrão nosso. Vamos marcar cafés. O pessoal vai trocando café. Então vai marcando café com a empresa tal. Inclusive, né? Eu vim parar aqui por meio disso, né? Uma pessoa da rede falou, pô, tem uma pessoa lá que eu vou trazer. Então, quando você tem o modelo DAO, é isso. Você tem uma cultura compartilhada. Essa é a diferença de um modelo anárquico aleatório. Sim. Que poderia ser, não, nós não queremos trabalhar para ninguém, só que, cara, ninguém colabora. Você Ou seja, vantagem nenhuma. Você está falando é um grupo de pessoas altamente talentosas eventualmente vão entrar num projeto ou numa demanda até multifuncional. Para a gente ajudar no crescimento dessa empresa, eu preciso de trabalhar a cultura, então eu preciso de um CHRO, mas também tem um lado de tecnologia que eu preciso de algum nível mais avançado. Então você cria um grupo de pessoas altamente talentosas para resolver o desafio daquela empresa nessa linha. Isso, exatamente. E é legal porque você não precisa obrigatoriamente passar por um pedágio para lá, porque todo mundo é ponto de entrada. Porque assim, todo mundo tem networking. Né? Então as pessoas estão lá, elas estão expostas às demandas e elas conhecem as pessoas e tem um lugar seguro, né? Porque o problema todo, quando a gente está falando de
de rede, você não pode indicar qualquer um. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp aleatório, nunca vi o cara. Eu não sei se o cara é um golpista ou não. É verdade. Então, tanto que a gente cresceu essa rede começando por onde? Pelo nosso próprio relacionamento. Sim. E agora ela cresce de que forma? Por meio do relacionamento das pessoas que nós trouxemos. Que tudo traz por valor indicação. também, essa rede, né? Exato. Não pode ser aleatório. Não posso chegar assim, R$100 para entrar. Daqui 1 ano essa rede acabou. Sim. E olhando ali mais para a visão do RH agora, né? A gente até falou ali do CHRO. Eu acho que tem 2 curiosidades que o pessoal pode pintar. O primeiro é, nossa, quero participar de um grupo desse, né? Sendo do RH, quero poder entrar nesse tipo de forma de trabalho diferente, mas a outra questão é, como eu hoje posso me beneficiar, olhando talvez a estrutura da minha organização e levando isso para as minhas diretorias ou para os líderes até que tem dentro da minha organização. Como é que a gente leva esses conceitos na prática hoje no dia a dia para as organizações, na visão do papel do RH, sabe? Sim. Porque vamos pensar, né? O papel do RH ele foi muito distorcido ao longo dos anos. Né? Então o RH, o que ele faz? O RH só contrata, só entrevista. O RH só faz aquelas dinâmicas do índio. Ou só manda embora. Não. O RH, ele mantém o motor humano da empresa. Então essa manutenção do motor, ela tem que usar o quê? Todas as ferramentas necessárias para que haja um melhor desempenho. E quando a gente fala desempenho, a gente não está falando só de desempenho financeiro, é bem-estar, crescimento. Então, o que é muito importante, né? E por isso que a DAO, no caso do Open Talent, ele é tão importante. Porque o RH ele precisa ter padrões, ele não pode simplesmente contratar um cara aqui, o outro cara é completamente diferente, ou vai para uma plataforma que você não confia, você não sabe como funciona, né? Então, o RH ele começa nesse ponto. Para que eu trago um Open Talent para dentro da empresa? Então, primeiro, às vezes para suprir uma demanda específica em que a pessoa vai trabalhar com o chapéu da empresa. Porque tem essa pergunta, né? Qual que é a diferença de um Open Talent para um consultor? Um consultor, uma terceirização, ele é externo à organização, ele é só um fornecedor. Quando o sujeito ele é contratado no formato Open Talent, ele está dentro do organograma. E aí entra o RH. Porque o RH tem que saber o ponto de conexão desse cara. Sim. Esse cara, o que ele é? C-level? Ele é tático? Ele é especialista? Ele responde para quem? Isso é muito importante. Isso é papel do RH. Aí vem aquela questão, né? Quando você não tem isso bem formado na empresa, aí você começa a ter problema. Porque o Open Talent chega... E onde é que eu encaixo esse cara? Ou onde que ele vê valores, a cultura, como é que isso é passado para essa pessoa, onde ela vai chegar no papel que ela vai estar também, né? Exatamente. E aí vem um outro ponto também que eu gosto muito de ressaltar no Open Talent, que é de interesse do RH. O Open Talent ele acelera o upskill do time. Isso aí é muito forte, porque quando você traz uma pessoa de nível avançado para a empresa, naturalmente ele eleva o nível do time. E é muito curioso também, aí eu volto para o Parkinson, né? Eu falo que eu pronuncio o Parkinson a cada 3 minutos. O Parkinson tem uma passagem dele que é muito, muito interessante, que funcionários de uma burocracia querem multiplicar subordinados e não rivais. Então o que acontece muito? Naquela cultura burocrática é muito comum que, de repente, você tem uma situação em que essa pessoa que está aqui na liderança não quer desenvolver o time porque, naturalmente, esse time, ao se desenvolver, esse cara aqui está em risco. Sim. E quando você traz uma pessoa que ela tem o seu contrato e tem mais 5, 6 outros contratos, ela não está preocupada se aquele contrato vai durar 5, 10 anos, até porque naturalmente o Open Talent, né, de ano para ano, o custo dele cresce, não é interessante ele ter contratos de prazo muito longo, né? Então essa pessoa está lá para gerar valor, tanto que quando ela gera valor, o que acontece com ela? Ela não sai da empresa, ela tem um upsell. Então, se o sujeito ele é, por exemplo, um executivo as a service, qual que é o próximo posto dele? Conselho. O conselho é muito mais escalável. Sim. Então, uma coisa que eu fazia muito na época como CTO, o que era? Eu identificava algumas pessoas dentro do time de tecnologia que podiam virar executivos depois. Isso levava 1 ano, às vezes 2 anos. Só que quando essa pessoa estava pronta, o que aconteceu? Eu passava para o conselho, porque o conselho é feito para continuar o upskill do executivo. Né? Então, esse conceito de upskill, muita gente deixa de lado, mas eu falo que é uma das maiores contribuições que o Open Talent traz para uma empresa. Sim. Toia, para um RH que quer implementar
começar a trazer esse conceito para dentro da empresa, quais são os pontos de atenção ou as transformações que ele precisa fazer dentro da empresa para que ela esteja preparada e que possa maximizar, né, todo o benefício que você falou de um modelo desse? Acho que o primeiro ponto que o RH precisa fazer, né, e aí realmente só o RH pode fazer isso, não é uma tarefa para CEO nem nada, primeiro verificar se a estrutura organizacional da empresa está correta. Porque muitas vezes não está, e mesmo empresas grandes não estão, muitas vezes. Né? E aí, caso não esteja, né, promover um ajuste disso. E esse ajuste de governança, ele não é simplesmente ir lá e desenhar o organograma, é garantir que os processos de governança, os OKRs, os KPIs, tudo isso seja implementado de forma clara. Então, é provável que você tenha que capacitar, sim, os executivos e capacitar a camada de gestão, porque uma coisa que eu vejo muito no Brasil é camada de gestão despreparada. Então, o cara, ele é um operacional muito bom, o cara já catapulta o cara para gerência, só que ele não está preparado para ser gerente. Aí ele fica mais um tempinho de casa, o cara vira executivo, mas ele não está preparado para ser executivo. Aí chega lá, reunião de OKR, o cara não sabe o que tem que fazer. Sim. Aí o cara tático não sabe como é que estabelece os KPIs que mantém os Key Results andando. Então, se isso não estiver funcionando, não adianta você trazer um C-Level, a não ser que o C-Level seja o CHRO, né? Que aí ele vai chegar e vai implementar isso. Tanto que muitas vezes, né, lógico, o pessoal começa pelas pontas. Não, vou trazer o CMO e tal. Mas dependendo do porte da empresa, traga o CHRO ou então contrate uma mentoria. Eu sempre falo, se você não tem estrutura ainda para trazer um executivo, algum executivo atual vai ter que resolver o problema. O que não pode é deixar sem ninguém. Sim. Perfeito. E as estruturas de valores que a gente comentou, de ser passado para essa pessoa que vai entrar ali, que talvez ela vai vestir o boné, digamos assim, a camisa da organização, ela acho que nesse processo se garante que essa pessoa esteja alinhada com tudo isso, caso já tenha desenhado, ou que se ela for sentar na cadeira de quem vai desenhar, que ela passe por isso também ali com as outras lideranças. Tem até um ponto, né, que também é uma diferença de maturidade para a pessoa atuar em Value Economy. Então, o Value Economy não é para iniciante, né, naturalmente. Então, normalmente, o que vai acontecer quando você traz uma pessoa, por exemplo, da OpenTal? Essa pessoa já chega com a caixinha de ferramentas dela. Então, ela já sabe onde se encaixar, até porque, logicamente, deveria ser papel da empresa, só que a gente sabe que nunca tem isso pronto. Como não tem isso pronto, o que a gente já tem uma certa precaução? A gente já chega com os procedimentos. Olha, então eu te recomendo que seja assim, assim, assado, a integração tem que ser assim. Perfeito. Entendeu? Então isso aí é um ponto importante, principalmente quando a gente está falando de camada executiva. Tá. Camada tática e operacional especialista, não. Aí ela já se enquadra dentro de uma cadeia de fornecimento. Mas tem essa questão, porque as empresas hoje, elas não estão, por default, preparadas para isso. Sim. Então, o Open Talent desse nível Value Economy já chega e fala, olha, nós temos um diagnóstico, temos uma implantação, então a sustentação funciona assim, assim, assado. A organização, talvez ela saiba que ela pode ter esse tipo de problema quando elas chegam para você, ou elas nem pensam muito nisso? Na verdade... E vocês que já têm esse plano para evitar. A gente já tem, tanto que a gente tem na OpenTal chama de Hub Empresas. Inclusive, o Hub Empresas ele é aberto, ele não é um produto, a gente não cobra isso, justamente porque a gente entende que o papel da OpenTal é promover o crescimento da Value Economy. Sim. Então a gente aporta o nosso tempo justamente para isso. Então, se chega uma empresa para a gente lá, a gente não vai falar, custa 15 mil reais para eu fazer esse desenho. Não, cara, encosta aqui, a gente vai olhar e falar, olha, dentro da sua configuração, a melhor abordagem é SSS. A gente compartilha material, a gente abre a nossa camada de advisors, né? A gente tem bastante gente lá que se disponibiliza a ajudar as empresas. Então chega uma empresa lá, marca o café com um, com outro, né? E de lá ela sai com um plano, né? E nem assim, não tem nenhuma obrigação assim, tem que contratar um cara daqui. Não, cara, se a gente pelo menos implantou a pílula do Value Economy aí, o nosso papel já está feito, né? Sim. E a questão da cultura, como que você vê a importância ou não da cultura na empresa antes de entrar um
os talentos on demand aí, né? Eu sempre falo que assim, cara, a cultura, na verdade, é a única coisa que define uma empresa. Então, o que é uma empresa? É o CNPJ dela? Não. É o produto que ela entrega? São as pessoas? Não, porque as pessoas mudam. O CNPJ pode ser trocado, né? Uma empresa vai comprar outra. Sim. O produto que ela entregou tanto faz, mas assim, a cultura define a empresa. Então, assim, empresas que têm cultura sólida, elas naturalmente vão performar muito melhor. Agora, a empresa que ainda não tem cultura, vira só um aglomerado de pessoas, né? Sim. Tanto que a DAO, ela consiste nisso, que o pessoal sempre pergunta o que é DAO, cara? A DAO que é uma pirâmide, né? O pessoal usa a DAO para qualquer coisa, né? É uma anarquia generalizada? Não. Uma DAO basicamente é o quê? É um grupo de pessoas unidas pela cultura, com a diferença que a cultura é digitalizada. Só isso. Só isso. Sim. E aí eu acho que tem dois processos, duas etapas ali que é uma etapa talvez de avaliação de performance, né? Avaliação de competências e também a atribuição de metas, né? Você bem citou que ele passa a ser da organização. Então, se a organização tem esses processos internos, essa pessoa também vai passar por essas avaliações, seja da forma de competências ou inclusa também nos processos de medição, metas e etc. Isso é construído em conjunto. Com certeza, porque uma coisa é fato, né? Se não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, se você não está medindo a geração de valor, você não tem como saber. Aí fica tudo no olhômetro. Sabe aquela história? Esse sujeito vem todos os dias presencial para o escritório. Ele deve ser um bom cara. Pô, aí tem até uma história bem legal que uma amiga minha, né, a Romia Imen, lá do Outliers Academy, ela conta. Quando ela trabalhava numa corporação grande aí, multinacional, ela trabalhava pra caramba e tinha um cara que só ficava fumando lá fora, só que esse cara no fim do dia mandava e-mail pro chefe. E esse cara recebia parabéns. E ela, que absurdo isso. Então, quando você não tem medição, você propicia absurdos. E, logicamente, você sabe que tem sempre um cara mais esperto e tem um cara que está trabalhando mais. Então, assim, seja Open Talent ou não, ou seja um fornecedor, logicamente que fornecedor usa outros mecanismos. Sim. Mas, assim, se você não mede, você não está gerenciando. Quer dizer que basicamente você tá indo no cheiro na empresa e isso não vai dar certo. Alguma hora vai dar problema. Ô Toia, as empresas, estou pensando numa empresa talvez que está começando e aí ela tem diferentes estágios de maturidade ou de crescimento mesmo, né? Sim. Num primeiro momento, talvez está desenhando um produto ou serviço que ela vai entregar, depois ela quer crescer, depois ela vai querer trazer novos produtos. Esse conceito, e aí entrando o Open Talent ou Talent as a Service. Aí entrou o primeiro executivo, aí ele desenvolve, ele treina, ele capacita, sei lá, cria um sucessor. Sim. Então esse modelo também, os talentos eles vão mudando conforme os desafios da empresa. Como que você vê isso, essa parte? Ou seja, os desafios mudam e os talentos e as necessidades dos talentos também mudam. Você vê isso como natural? Como que você enxerga? O que acontece muito? Vamos pegar assim, tanto a escala de crescimento da empresa e também a escala de crescimento da pessoa, né? Então, a empresa ela começa só com os fundadores, né? E o que é muito importante em qualquer empresa? Que ela esteja cercada pelos melhores especialistas em diferentes dosagens. Então, assim, não é porque você está começando que você vai ter que ficar com a raspa do tacho. Até porque se você faz isso, você está retardando o crescimento da empresa. Então, o que você faz no começo? Você criou uma startup hoje, só tem você e o seu cofundador. Busque mentores, né? Porque se você vai pôr isso numa timeline de investimento, sai muito barato. Porque naquele momento, o que acontece? Você, como C-Level, você é o responsável pelas decisões, só que você tem para quem perguntar. Né? Aí cresceu, beleza. Aí você vai começando a trazer outras pessoas. Né? No começo, por exemplo, que vamos pegar uma timeline mesmo, do zero. Sim. Começou com o mentor, cresceu um pouquinho, pô, legal. Eu contrato uma terceirizada. Eu consigo gerenciar essa terceirizada? Consigo. Então, toca a terceirizada. Não consigo? Traz um executivo as a service, começa pela parte de cima. E conforme o negócio vai se desenvolvendo, o que você vai fazer? Você vai tirando a terceirização e formando o seu time. E esse é o jeito correto de você formar o time. O que o pessoal faz aí de qualquer jeito? Começa o founder pega, não faz nem curso. Cara, acho que fez faculdade, já sabe tudo, coitado.
aí começa a contratar um operacional tranqueira, e aí esse cara precisa de treinamento, aí você larga o cara, porque você não treina, aí começa turnover, aí deu errado, terceirizo de qualquer jeito, você vê que o pessoal começa do lado errado. Agora, indo para o lado do profissional. A pessoa, quando ela começa, ela vai começar juniorzinha, operacional. Então ela entra numa empresa e ela precisa ter o quê? Uma estrutura que permita o crescimento pessoal dela. Então no começo ela tem que ser full time. O pessoal fala, vou sair da faculdade já para Open Talent, cara, vai dar problema. Esquece, não faz isso. Então você vai entrar num lugar que já é normalmente uma empresa maior. Quem que contrata júnior? Empresa grande. Não precisa ser grande, mas empresa estabelecida. Né? Aí você vai crescendo lá dentro. Conforme você vai crescendo, o seu salário também vai aumentando. E aí você tem algumas possibilidades. Né? Então você vira um especialista dentro da sua empresa. Né? Só que aí o que acontece? Às vezes a empresa ela te dá um teto de crescimento. O que acontecia antes? Quando ela batia no teto, o profissional saía da empresa. Agora, o que a gente presenciou dentro da nossa própria rede? Então, eu tinha executivos que já estavam no teto, e aí o que eles fizeram? Ao invés de saírem, eles fizeram propostas Open Talent. Então, eles continuaram na empresa. Ele consegue atender outras empresas, a remuneração do talento aumenta. Aumenta, só que para a empresa... Mas a contribuição dele continua ali de uma forma mais estratégica do que operacional. Exatamente. E tem um outro operacional que está crescendo ali que absorve essas atividades. Exato. Então, você vê que naturalmente a empresa ela é um centro de formação de talentos. Sim, né? A gente não tem hoje grandes motores de formação de talentos, não tem grandes faculdades no Brasil. Então, assim, o sujeito vai ser formado dentro da empresa. Então, quando você cria esse mecanismo, ou você vai fazendo com que o sujeito suba dentro da própria empresa, então o cara está lá, especialista, ele tem perfil de gestão? Tem, então vamos capacitar o cara para lá. E aqui na ponta tem um cara sempre mentorando esse sujeito. Aí esse cara ficou muito bom, vai virar executivo, vai virar sócio. Tá? Esse seria o processo de crescimento natural, porque as pessoas elas começam recebendo salário, mas depois elas precisam ter algo que vale mais do que dinheiro, que é ativos, e ativos de toda a espécie. E onde que é mais fácil? Onde você acha que é mais fácil você conseguir bons ativos? Nas empresas que você está ou indo na Bolsa de Valores? Essa piada que a gente tem hoje aí, né? Então, eu entendo que os dois modelos eles vão existir, né? O Open Talent depende de uma base, assim como ele também pode retribuir formando, né, o futuro talento da exato. rede. O Open Talent não é uma anarquia absoluta. Então, não tem como você dispensar o full-time, porque o full-time ele é necessário para as duas partes. Eu preciso ter força de tração e eu preciso também formar pessoas. Então você percebe que quando a gente tem esse mecanismo muito bem azeitado, isso funciona muito bem. E hoje, o que acontece? Você só tinha acesso a uma escala de crescimento assim em empresas grandes, porque a empresa grande tem governança completa. Cara, hoje em dia qualquer uma pode ter isso. Não é exclusividade. Então hoje não existe desculpa para ser tosco. Se você tem acesso à informação e não aplica, aí é um caso de negligência. Então, você é um CEO negligente porque você não aplica as melhores práticas. Ponto, você vai quebrar. É um modelo de democratizar esse talento que antes ficava restrito às grandes empresas. Né? Hoje qualquer um pode ter acesso. Qualquer um pode ter acesso, e a gente tem ainda uma questão que é natural. Quanto maior a empresa, naturalmente menor o desempenho dessa empresa, desempenho específico dela. Então o que acontece? Quando a gente pega, você imagina o desperdício, isso em escala. A gente pega os melhores talentos e coloca em posições de baixo rendimento. Não tem jeito, a empresa quando cresce muito, não tem o que fazer, ela perde desempenho. Então, quando a gente olha o que a gente consegue desenvolver para a sociedade quando a gente pega esses talentos e pulveriza. Você tem um crescimento em escala. Por pior que esteja a economia, não vai explodir tudo, não vai ter um buraco amanhã e todo mundo vai morrer. Não. A gente ainda tem tanta escala para crescer, porque eu falo, o Brasil pode piorar 10 vezes, porque as empresas elas estão operando, acho que a 5% do que poderiam estar operando hoje. Legal. Toya, você trouxe aqui pra gente algum case de prática ali do Open Talent que você quer contar aqui pra gente, na prática, como é essa vivência? Tem, cara. Tem muito, assim, a gente tem muito case, né? A parte, eu digo que assim, a parte de tecnologia acho que é mais onde eu mais tenho case, porque é de onde eu vim. Né? Então, eu mesmo passei aí por mais de... A gente chegou a ter mais de 150 operações geridas simultaneamente pela minha rede anterior. Eu tinha uma empresa que só fazia isso, só alocava CTO as a Service, Product Manager, Tech Lead. Na época ainda era Gig Economy, né? Modelo anterior. Né?
E o que acontece? Teve muitos casos em que você tinha, por exemplo, times de tecnologia que não tinham a gestão correta, então gastava 500, 600 mil por mês e a gente baixou para 90 mil reais. Só que aí você fala, pô, baixou, mas e aí? Pô, baixou entregando mais e sem hora extra. Porque a gente tinha alguns parâmetros. Cara, como é que a gente vai saber se o time está performando se todo mundo faz hora extra? Tá todo mundo, Então o que acontece? A gente usou muito isso para subir empresas muito rápido com times muito compactos. E quando a gente fala time compacto, não significa um cara fazendo 10 coisas, mas as pessoas certas nos lugares certos. Então, assim, por que eu vou gastar 50 mil reais e uma pessoa que, por mais que ela faça tudo, ela só tem 2 braços, por mais ela recomenda-se não trabalhar mais de 16 horas por dia, eu pego esse dinheiro e eu monto o time inteiro. Então eu tenho força de tração, mas eu tenho direção e eu tenho controle. Então, assim, times que tinham 20, 30 pessoas podiam ser geridas com 10 pessoas, né? Sim. Fazendo o cálculo certo. E muita gente faz isso. Você pode perceber que isso também é um mal de empresa muito grande, né? Empresa grande, quando ela tem perda de desempenho, o que ela vai fazendo? Ela vai contratando mais. E aí aumenta o problema. Sabe aquele cara que tem um carro velho e aí, pô, ao invés de consertar esse carro velho, vai comprar outro carro velho. Aí ele passa a ter 2 problemas. Aí chega uma hora que ele quebra, vira uma sucata. Então a gente passou por um momento assim, de sucateamento, né, do people das empresas. E o Open Talent faz isso. Você, colocando as pessoas certas no lugar certo, você faz um balanceamento. Você não precisa ter um monte de gente no time, só precisa ter as pessoas certas. Sim. Boa. Ô, Toya, e qual que é... Tá todo mundo falando de inteligência artificial e entre outras tecnologias. Qual que você acha que é o impacto da inteligência artificial para o modelo de Open Talent? Isso aí vai ser sensacional. O pessoal fica com medo da IA, acho que vai entrar um cachorro assassino da Boston Dynamics, né, na sala. O que acontece? A inteligência artificial ela vai ser um grande catalisador do Open Talent, porque ele aumenta a capacidade de entrega de valor das pessoas. Né? Então, o que é muito interessante com a IA? Então, a IA, quando ela aumenta o poder de geração de valor das pessoas, ela permite que esse valor seja transbordado. Outra coisa também, ela permite que empresas sejam criadas de forma mais eficiente. Então, quando você tem mais geração de valor para a sociedade, você também tem mais riqueza para ser distribuída. Então, eu não falo muito sobre os ativos, construção de ativos. Então, hoje, por exemplo, você consegue perfeitamente construir hoje uma startup que antes você precisaria de 15, 20 pessoas, você constrói com 5. Aí você vai falar, pô, mas essas 10 vão sobrar? Não. Por quê? Aí, como é mais fácil você construir empresa, você não vai ter uma empresa, você vai ter 10 empresas. E essas 10 empresas, elas vão crescer, elas vão se desenvolver. E aí começa muito a questão da construção de patrimônio. Quer dizer, você pode, por exemplo, delegar 40% do seu tempo trabalhando em contratos as a service para alguém. 40%. Sim. O resto, você está investindo na sua autoridade, está escrevendo no LinkedIn, você está participando de uma construção de uma empresa nova com um amigo seu, que depois vai virar um ativo. Então, isso movimenta o mercado assim, de um jeito super amplo, né? E só vai melhorar. Sim, ou seja, a gente vai dar algumas atividades operacionais para o algoritmo, né? Para ganhar produtividade, vai sobrar tempo para realmente pensar o que é o estratégico, a geração de valor, né? Isso. Usar melhor o tempo das pessoas. Né? Com certeza, porque hoje o que acontece, né? Você imagina uma pessoa que ela tá o dia inteiro travada em tarefa operacional e só atrofia o cérebro do sujeito, cara. Sim. Quantas pessoas eu não converso hoje? Pô, pessoas super experientes, mas que é totalmente atrofiado, cara. O cara não consegue pensar além. Mas por quê? Tanto tempo fazendo a tarefa de uma máquina, porque é isso, tudo que é tarefa repetitiva é tarefa de máquina, não é de pessoa. Só que o cara fica lá fazendo, então isso cria uma alienação. Então a IA ela vai permitir que as pessoas de fato sejam pessoas. É lógico que parte da população sim não vai ter o que fazer. Mas aí a gente entra em renda básica universal. Inevitável, mas assim, vai ter isso, vai ter uma parte da população renda básica universal e outra parte escalando. Sim. Né? Então, quer dizer que o futuro talvez não seja a substituição total do modelo de trabalho, mas sim talvez uma
uma convivência mais equilibrada entre todos esses modelos, com né? certeza. E a gente tem também uma divisão, né? Que, assim, todo mundo conhece aquele sujeito que você olha pro cara e você vê que o cara não serve para nada mesmo. Então, assim, é muito simples, né? Quem está interessado em produzir, né, em gerar valor, vai ter 1000 possibilidades. Quem não está interessado vai resistir um pouquinho, mas alguma hora vai acabar sendo atropelado, porque tem essa. Eu digo que a era dos aspones vai acabar. A IA vai acabar com os aspones, tá? E vai potencializar quem quer trabalhar. Por isso que é cada vez mais importante essa mudança do conceito da revolução industrial, aquele modelo século XIX, para a value economy. Se você não for atento à geração de valor, você vai ter um problema. Sim. Pô, muito bom, então. Muito bom, né, Ivan? Excelente. Acho que a gente trouxe vários conceitos que a gente está nesse momento de transformação ou de equalização das placas tectônicas ali, como que os novos modelos se encaixam com os modelos atuais, como que a gente rompe dependências deles ainda, né? Como a gente traz novas formas de remuneração, como que a gente mantém as antigas, ou seja, esse momento de adaptação aí, né? Exatamente. E é interessante porque esse é o momento hoje para você ter atenção à eficiência. E é bacana também, né? Bacana e desesperador ao mesmo tempo, porque o mercado está te exigindo isso. Então você não tem opção. E antigamente, o que aconteceria se a gente tivesse uma crise, né, como essa que nós estamos começando, né? Eu acho que isso está só começando. Você teria uma precarização. Você teria o quê? Achatamento salarial, desemprego cada vez maior. Então a gente tem que sair um pouquinho desse pensamento século XIX. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está na oportunidade perfeita. Sim. Bom, eu queria agradecer aí esse papo. Muito explicativo, muito didático, mas também trouxe muita vivência. Acho que tanto o pessoal de RH, tanto para o pessoal conseguir entender essas novas fronteiras que a gente tem de relação de nossos modelos de trabalho, para a gente ficou muito claro. E queria deixar aqui o espaço para quem quiser falar mais sobre o tema ou te encontrar, saber mais sobre essa nova forma de talvez gerir a própria carreira, ou então entender como pode usufruir disso para dentro da própria organização. Vamos lá. Então eu já vou convidar todo mundo aqui. Primeiro me seguir no LinkedIn, lá estou com Christopher Toia, meu username MarajaBR, Instagram também, YouTube também. E também deixar as conexões da OpenTal. Então, OpenTal, né? Open de aberto, tal de talento.com.br. Lá vocês vão encontrar assim, mais informações sobre a nossa comunidade. Tem um acesso também para a nossa comunidade aberta. Isso é para todos, tá? Então, para quem é interessado, para quem é entusiasta, para empresas, né? E também, principalmente agora falando das empresas, então se vocês precisarem de apoio para implementar, querem saber mais de Open Talent, então a gente está aberto a receber vocês podem conversar com os especialistas e a nossa ideia é essa, não é chegar a te vender uma consultoria, te apresentar um modelo novo e se fizer sentido para você, você tem todos os talentos lá para você se conectar. Muito bom. Obrigado, Toia. Acho que foi um papo, igual o Gus falou, bom para o pessoal do nosso público de gente de gestão, mas o papo de hoje foi muito realmente para aquele executivo, né, que quer também buscar outras formas de colaborar e de causar impacto na sociedade, em outras empresas, e acho que é uma forma de democratizar e de impactar muito mais empresas do que o modelo atual, onde você fica focado em uma empresa. Não, você pode apoiar várias, né? Então, obrigado aí pela sua contribuição. Boa, e até para os executivos a ideia é essa, né? É você ter flexibilidade, ter atenção também à construção de ativos, né? Porque só trocar esforço por dinheiro, a gente sabe que o dinheiro só desvaloriza, né? E depois você vai trocar por ativo de novo, perde mais dinheiro ainda. Então é abrir um pouquinho a mente, né? E sem necessariamente se arriscar como empreendedor, empresário, que a gente sabe que é muito complexo e os executivos têm muita dificuldade com isso. E para você que está ouvindo e também assistindo a gente, ou os dois, né? Não deixa de seguir nossos canais. Se você está pelo reprodutor do Spotify, siga a gente no Spotify, no YouTube e também nas nossas redes sociais. A gente está com o Mereu no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Sempre tem atualizações tanto do Mereu Talks quanto outros assuntos de gente de gestão. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio do Mereu Talks. Até mais.